Olá, Vestibas! Aqui quem fala é a Nath e o vídeo de hoje é sobre redação. Eu e o professor Emerson preparamos algumas dicas para passar para vocês. Como vocês sabem, na prova do Enem vem uma frase temática. Antes de tudo, você precisa ler essa frase temática e seus componentes e ter essa frase muito bem clara. Eu vou dar aqui um exemplo que é muito específico, então dessa forma não cairia no Enem. Mas é só para vocês entenderem o que eu estou falando. Supondo que você abra seu caderno de prova e encontre lá a sua frase temática e está escrito: o desafio de enfrentar as fake news nas campanhas eleitorais. Nesse caso, você tem três componentes muito importantes que você tem que circular na hora para você não esquecer que você tem que pensar neles. O primeiro deles é o assunto, que no caso é fake news, então circula fake news. Então, o que é fake news? Você tem que ter bem claro o que significa essa palavra, esse termo que está sendo super utilizado ultimamente. A segunda parte importante é campanhas eleitorais. Por quê? Não basta ser fake news. O texto quer que as fake news sejam associadas a campanhas eleitorais. Então você não pode colocar como exemplo de fake news, sei lá, uma loja que teoricamente tinha anunciado uma TV por R$100 e não era verdade, porque isso não tem a ver com campanha eleitoral. Então, nesse início, você sabe que você tem que atrelar a sua ideia de fake news com as campanhas eleitorais, que é o momento que o Brasil estaria vivendo agora. A terceira parte importante dessa frase temática é a palavra desafios. Por quê? Porque não basta falar de fake news e campanhas eleitorais. Ele quer que você fale sobre os possíveis desafios de enfrentar a fake news na campanha eleitoral. Então, a primeira dica é: abra o caderno de provas, olhe a frase temática, circula as partes importantes, as que vão te ajudar a formular o texto de acordo com o que eles estão pedindo. A segunda dica é: leia com atenção os textos motivadores. Muita gente tem medo de usar os dados que estão ali nos textos motivadores com medo de ser pego por cópia. E não. Se você ler o texto, entender o que ele quer dizer, pegar os dados e criar seu próprio argumento em cima desses dados, não tem problema nenhum. Você pode utilizar e abusar dos textos motivadores. O que você não pode realmente é pegar trechos. Você tem ali um textinho de 5 linhas e você copia 3 e coloca no seu texto igual estava no texto motivador. Isso não pode e isso realmente pode anular essa parte da redação. Mas você lê o texto e entender e reproduzir com as suas próprias palavras os dados ali contidos, as informações ali contidas, você pode usar sem problema nenhum. A terceira dica é: planeje seu texto por meio de tópicos frasais. Mas, Nath, o que é tópico frasal? O tópico frasal é a ideia central que você vai desenvolver naquele parágrafo. Ou seja, você usa uma ou duas frases curtas, bem rápidas, para você expressar sobre o que você vai escrever naquele parágrafo. Isso ajuda muito a organizar o seu texto e mostrar para o corretor que você escreve de maneira organizada, que você pensou do início ao fim daquele parágrafo. Você começou dizendo o que você ia falar, o que você ia desenvolver e você terminou desenvolvendo o que você havia prometido. Então essa é uma forma bem legal de organizar o seu texto também. E busque sempre desenvolver o parágrafo contextualizando com o Brasil. A próxima dica é muito importante. Tenha sempre uma lista de conectivos e use conectivos na sua prova. E isso faz toda a diferença no seu texto. A minha sugestão é que quando você estiver treinando redações, você tenha sempre uma folha de conectivos ao lado. Por quê? Quando você estiver escrevendo, você pensa: eu preciso juntar eu preciso juntar essa frase com essa. Qual a melhor maneira de fazer? Aí você olha na sua lista de conectivos e escolhe qual é o melhor para aquela situação. Você vai usar no decorrer do ano várias vezes essa lista. Dessa forma, você vai lembrando, você vai decorando alguns conectivos e vai ficar mais fácil de usar naturalmente esses conectivos. E na prova, não se esqueça de usar esses conectivos. Eles são muito avaliados na parte de coesão e coerência. Pensando agora no parágrafo de conclusão, que no Enem geralmente a gente coloca o parágrafo de solução do problema, pense sempre em até 2 maneiras de solucionar aquele problema. E escreva essas 2 maneiras de maneira muito detalhada. Sabe, assim, bem completinho, início, meio e fim, bem certinho. O que você vai colocar nessa parte da solução? Você vai retomar qual o problema e quais as possíveis soluções. E essas soluções, você precisa colocar quem vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer. Identifique muito bem cada um desses elementos para a hora que o corretor lê, ficar muito bem claro para ele qual é a sua proposta, como ela será
realizada. Depois que você escreveu o texto, lembre-se sempre de ler com muita atenção, revisando as palavras, se você acentuou certo, se você fez a grafia certa, tudo muito certinho. Principalmente pra gente evitar perder pontos por bobeira, sabe? Assim, esqueci de pôr uma vírgula, esqueci de pôr acento nas palavras. Então, nunca esqueça de revisar com muito cuidado a redação. Em relação à organização no dia da prova, isso é muito, muito pessoal. Mas eu gostava de fazer de uma maneira que foi um professor meu que ensinou e funciona mais ou menos assim. Você abriu a prova, seu caderno de provas do Enem, leu a temática, leu os textos motivadores, escreve tudo o que vier na tua cabeça, todas as ideias que vierem à sua cabeça, você escreve ali no cantinho, coloca todas. Ok, fez isso? Começa uma parte da prova. Aí qual parte da prova você vai começar é a seu critério, mas começa a resolver. Por quê? Nesse meio tempo que você escreveu já as ideias que você teve no primeiro momento, mudou de ambiente, foi fazer outra prova, teu cérebro continua trabalhando ali. Então, nesse meio tempo, você pode acabar tendo mais ideias para escrever. Se você estiver fazendo, por exemplo, a prova de português, mas surgiu uma ideia para colocar no texto. Aí você volta, escreve ali rapidinho e continua a prova de português. Eu acho que dessa maneira fica bem legal. Terminou de fazer ali um bloco de prova, você volta na redação e escreve o rascunho. Pegou todas as ideias que você já teve, coloca ela no texto com toda a estrutura de forma organizada. Fez todo o rascunho, volta a fazer uma outra parte de prova, sei lá, história, sociologia, enfim. Motivos para fazer isso. O primeiro, mais tempo para pensar, mais tempo para ter ideia. Às vezes você pode ter uma ideia melhor. Se você tiver já passado a caneta, você não vai poder mudar. Então você tem mais tempo para o teu cérebro continuar trabalhando e quem sabe te dar uma ideia melhor. O segundo motivo é que quando você faz o texto, teu cérebro acabou de fazer aquele texto. Então para ele aquilo tá excelente. Mas aí você vai começar uma outra prova, fica lá 1 hora na outra parte da prova. A hora que você volta e lê, o teu cérebro já não é mais o mesmo texto, você não acabou de fazer ele. Então você vai ler esse texto com uma outra perspectiva, vai ser mais fácil você encontrar os pontos fracos do seu texto e poder corrigir. Então fez o bloco de provas, voltou para a redação, leu o rascunho, viu se precisa mudar algum ponto fraco, alguma coisa. Não, tá legal? Tá do jeito que você quer? Então agora é hora de passar limpo. Sempre reserve pelo menos meia hora, no mínimo meia hora, para passar limpo a redação. Porque você precisa passar com muito cuidado para não ficar errando muito, para você ter certeza que vai dar tempo de você ler novamente ela, colocar todas as acentuações, todas as vírgulas, todas as pontuações. Porque assim, a redação, gente, ela vale muita nota. Ela sozinha vale 1000 pontos, então é muita coisa. Você precisa ter muito cuidado com a sua redação. E para fazer bem a prova, lembre-se de descansar muito no dia anterior. Teu corpo precisa estar relaxado, precisa estar descansado. E em relação assim a alimentos, eu sempre indico levar água. Gente, levem água. Hidratação durante a prova ajuda o cérebro a pensar. E outra coisa leve alimentos leves, porque assim, tem muita gente que leva chocolate. Não é indicado, porque acontece, quando você come chocolate, num primeiro momento, ele causa euforia. Mas ele depois vai dando sono. O chocolate é uma substância que ajuda a dar sono com o passar do tempo que ele vai sendo absorvido. Então, sempre que eu tive provas, os professores falavam, não comam coisas muito doces, porque vocês podem começar a relaxar demais na prova, de uma forma de dar sono mesmo. Então, assim, leve coisas leves, uma fruta, uma bolacha água e sal, alguma coisa assim. E outra dica para ajudar você e os amiguinhos, não leve pacote, sabe? Tipo, vou levar um pacote de bolacha de água e sal. Não leve no pacote, leve num potinho. Porque o que acontece? Você abre o teu potinho, deixa ele em cima da mesa e você vai fazendo a prova e comendo. Vai ser bem mais fácil e não vai ficar fazendo barulho. Eu sei porque uma vez eu levei um pacote e, gente, eu não comi, era amendoim. Eu não comi o amendoim porque ficava fazendo barulho. Aí eu me sentia mal de ficar atrapalhando os outros alunos, fazendo toda vez que eu ia pegar amendoim, fazia um barulhão. Então, assim, a minha dica é coloque tudo num potinho, vai ficar mais fácil pra você, mais prático e não vai atrapalhar ninguém. E pra quem precisa de ajuda em redação, seja pra começar do zero ou seja pra se aperfeiçoar na redação, na escrita, tem o curso do professor Emerson. O curso é presencial na cidade de Sobral, no Ceará, e você pode ter mais informações acessando o Instagram deles, que é edeverasoficial. Bom, Vestivas, esse foi o vídeo de hoje com algumas dicas para sua prova. Espero que vocês tenham gostado. Eu e a equipe do Escrever Deveras estaremos torcendo por vocês. Então, assim, tenham calma,
leiam com atenção, vocês estudaram, vocês sabem o que fazer. Então é isso, gente, uma excelente prova e depois eu quero que vocês me contem como que vocês foram na prova, o que vocês acharam, se acharam legal o tema ou não, enfim. É isso e a gente se vê num próximo vídeo.